Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com o convidado da CID Brasil, Matheus Garcia. Matheus, seja bem-vindo. Eu vou deixar para falar um pouco o que é o tema do podcast hoje na primeira pergunta para você. Maravilha, Vitor, obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês aí do Nova Social. Queria agradecer também ao Fábio do Instituto Saving que fez a ponte aí. E um grande prazer poder discutir um pouco com vocês aí sobre impacto social, sobre o ecossistema da pessoa com deficiência no Brasil. Perfeito, Matheus. Então, Matheus, vamos para a primeira pergunta que eu acho que vai introduzir muito bem o tema. Eu não fiz uma introdução aqui porque eu acho que essa pergunta vai nos trazer um cenário muito legal. O que é a CID Brasil hoje? Legal, então, Vitor, a CID Brasil é uma organização que trabalha aí no ecossistema da pessoa com deficiência desde 2009, né? Nós surgimamos em Curitiba e a inspiração da CID ela veio da história do Alexandre Amorim, o nosso diretor executivo, e sua irmã, a Laura Amorim. A Laura ela nasceu com síndrome de Down, autismo e algumas outras pautas associadas, e desde sempre o Alexandre e a sua família puderam presenciar na prática todas as dificuldades e todas as adaptações necessárias para que uma pessoa com deficiência estivesse na família, né? Então, todos esses desafios. E foi perceptível nesse momento o quanto a sociedade ela tinha pouca estrutura, né, para receber a pessoa com deficiência, né? Além disso, também o quanto as famílias eram carentes de apoio, de informação em relação à deficiência dos seus filhos, e mais do que isso, também a dificuldade das pessoas com deficiência acessarem desenvolvimento, né? Então, bom, a gente tem um contexto hoje no Brasil em que aproximadamente 1,04% dos empregos são ocupados por pessoas com deficiência. A gente tem quase 16 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E a CID, ela nasceu para construir uma sociedade inclusiva, né? Então, essa é a nossa missão. Nós somos responsáveis por articular e unir empresas, voluntários, instituições, pessoas com deficiência, famílias, para a construção dessa sociedade inclusiva. Essa é a nossa grande missão, né? E para nós, assim, Vitor, a sociedade inclusiva é muito importante que ela tenha 3 pilares principais, assim. Então, nós trabalhamos por meio de 3 diretrizes, tá? O primeiro deles é o empoderamento da família, né? Então, a gente entende que a família ela tem um poder ou de super proteger a pessoa com deficiência ou de estimular a pessoa para que ela consiga ocupar um papel na sociedade, participar das rotinas sociais, né? Além disso, também a gente entende uma necessidade muito grande de desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? Empreendedorismo, capacitações. E o último ponto dos nossos objetivos como organização é proporcionar uma inclusão assertiva no mercado de trabalho, né? Uma inclusão social, uma inclusão que realmente deixe legado, que todos os atores estejam preparados para receber essa inclusão da maneira assertiva, né? E hoje, em relação à nossa metodologia, a CID é uma instituição articuladora. Então, por um lado, nós temos uma rede de instituições. Hoje são 165 instituições que fazem parte da nossa rede. E através dessa rede, nós temos informações de famílias, de pessoas com deficiência e de colaboradores que trabalham nessas instituições. E a função da CID é desenvolver projetos e conectar com grandes empresas, que, por outro lado, possuem voluntários, possuem conhecimento, know-how, vagas. Então, a CID ela capta as problemáticas sociais dessa rede e conecta com o que as empresas possuem de melhor, que são voluntários, conhecimentos e vagas, através de projetos estruturantes. Bem interessante. Basicamente, a CID ela realiza esses projetos ao longo desses últimos 9 anos, né? O ano que vem a gente faz 10 anos. Em termos de impacto, nós já articulamos projetos com mais de 7 mil voluntários, a gente já fez projetos em 54 cidades do Brasil, já impactamos mais de 92 mil pessoas. A CID recebeu alguns reconhecimentos interessantes também. No ano de 2014, fomos eleitos, o Alexandre Amorim foi eleito um jovem inspirador pela revista Veja, também fomos eleitos pela revista Época Melhores ONGs para se doar. Então, a CID ela vem aí
em todos esses anos, realmente trabalhando para gerar impacto para o ecossistema da pessoa com deficiência, envolvendo diversos atores e trabalhando de maneira muito articulada. Matheus, eu acho que não tem nem o que dizer do quão fantástico é esse projeto, mas eu queria falar um pouquinho também de desafios, tá? Eu acredito que que vocês, principalmente nesses 9 anos, agora completando 10, né? Você falou aqui de inúmeros impactos e tudo mais, é de brilhar os olhos, assim, não só de quem tá dentro, mas também quem tá de fora de vendo um projeto como esse. Mas a gente sabe que no Brasil, o cenário das ONGs, você citou aqui a rede que vocês têm com ONGs, né? Tem um grande... Falar um grande desafio, eu acho que é até ser bondoso. São vários desafios, né? Como que vocês veem hoje esse desafio do tema da inclusão, principalmente da inclusão das pessoas com deficiência, tá? Como que tá o cenário hoje? O cenário brasileiro, isso facilita ou dificulta falar sobre o tema? Quais são os desafios que a gente vê hoje do cenário brasileiro? Não deixa de ser um tema desafiador, né? A inclusão ela é complexa porque é necessário um câmbio cultural, é necessário um desenvolvimento de diversos atores para que a gente chegue nesse patamar de sociedade inclusiva. Mas o que a gente tem visto é uma procura e um entendimento maior por parte das empresas. A gente tem cada vez mais trabalhado para levar informações para as famílias. A gente entende que a família é um fator chave nesse processo de inclusão, seja no mercado de trabalho ou seja social, né? Então, não deixa de ser um desafio, obviamente. Então, muitas pessoas com deficiência ainda não têm acesso a desenvolvimento, ainda não têm acesso ao empreendedorismo, ainda não têm acesso a coisas básicas para que ela consiga acessar o mercado de trabalho ou a sociedade de maneira geral. Mas a gente vem trabalhando e a gente vem fazendo muitos projetos de sensibilização, de capacitação de diversas pessoas para que realmente a inclusão ela acabe virando uma consequência de um processo assertivo, assim, né? Então, é um desafio muito grande, mas nos últimos anos a gente vem entendendo que para o futuro a tendência é que a gente cada vez mais consiga ter uma sociedade inclusiva, trabalhando a questão cultural, trabalhando a questão das empresas, principalmente, e das famílias. Você falou uma coisa interessante da questão cultural. Vocês percebem hoje que ainda um dos grandes desafios desse cenário ainda é tratar a pessoa com a deficiência com aquele, como que eu posso dizer, aquele coitado, que eu preciso ter uma atenção, e a gente sabe que são pessoas super capazes. Você acredita que hoje ainda é um pouco o grande desafio? Sim, é um desafio. A questão cultural é um desafio, muitas vezes por falta de informação, muitas vezes também pela própria cultura, mas de fato a gente vem trabalhando que a pessoa com deficiência, ela realmente é capaz de chegar no seu principal potencial, exercer seu protagonismo, é capaz de, enfim, realizar seus sonhos. A deficiência nada mais é que uma característica da pessoa, então não é uma limitação para que ela faça o que ela quer. Então, existem adaptações possíveis em diversas magnitudes para que ela consiga exercer o seu papel. Então, é claro que é importante a gente pensar nessa questão cultural, mas assim, a gente sempre conversa nas empresas, nos projetos, com as famílias, da importância da gente dar oportunidade para a pessoa com deficiência, né? Então, uma vez dada a oportunidade, a tendência é que isso evolua, a tendência é que isso se enraize, né? Então, é um problema cultural, mas também eu vejo com bons olhos, assim. Eu acho que a gente está cada vez mais tendo uma visão muito mais ampla em relação à diversidade de uma maneira geral, assim. Então, as empresas estão entendendo da importância da diversidade, as pessoas estão entendendo que no mundo que a gente vive é importante a gente se unir e trabalhar de maneira colaborativa para que as coisas aconteçam. Como que funciona hoje essa relação? Você citou família, né? Como que vocês fazem esse relacionamento de colocar a família também no papel de protagonismo ali, né? De suporte. Porque muitas vezes a gente tem as pessoas que nascem com a deficiência, né? E a gente tem as pessoas também que sofrem algum acidente e passam a ter aquela deficiência. Como que é feito essa relação? Qual que é o papel da família, já que você citou bastante? Bom, o papel da família é estimular a pessoa com deficiência em todos os sentidos, assim. Nesse ponto, as instituições, elas possuem um papel essencial nessa comunicação com as famílias, de levar informações que muitas vezes as famílias não possuem,
de informar para as famílias quais são os direitos que ela possui por ter uma pessoa com deficiência na família, né? E além disso, a CID ela também desenvolve muitos projetos com a interação da família. Então, projetos de empreendedorismo, por exemplo, do qual as mães das pessoas com deficiência aprendem práticas empreendedoras com seus filhos, né? Então, esse projeto ele tem um cunho de geração de renda, mas ele tem um objetivo muito central de mostrar para a mãe o potencial do seu filho, fazer uma atividade junto com o seu filho, né? Então, o tempo inteiro a gente está estimulando essa prática e essa criação do hábito da família realmente estimular, da família participar do desenvolvimento do seu filho ou de qualquer outro membro da família. Então, a gente entende que, seja para o mercado de trabalho, seja para a inclusão social, a família ela tem um papel fundamental assim, nesse processo. Interessante. Bom, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, você falou um pouquinho sobre essa rede com 165 ONGs. Queria entender um pouquinho só qual que é o perfil dessas organizações e qual que é a relação que a CID Brasil tem com elas. Essas organizações elas são OSCs, né? Então são organizações sem fins lucrativos que atendem qualquer tipo de deficiência. Então são ONGs espalhadas pelo Brasil que têm esse papel de apoio no desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? E nós temos algumas relações com elas, então uma relação muito colaborativa. A gente o tempo inteiro desenvolve materiais e desenvolve possibilidades dessas instituições acessarem conhecimentos em relação à gestão, né? Para que elas consigam se desenvolver e para que elas consigam cada vez mais melhorar a qualidade de ensino que proporciona o desenvolvimento para os seus atendidos, né? E além disso, todos os projetos que a gente realiza com as grandes empresas têm a conexão com essas organizações da nossa rede. Então, a maioria das inclusões que a gente promove são de pessoas com deficiência que estão na rede. Os programas de voluntariado são em parceria com instituições que estão na rede. Então, a nossa relação é uma relação muito colaborativa. A gente extrai, ou tenta, na maioria das vezes, extrair o máximo possível das problemáticas sociais que estão na nossa rede, e a nossa função é o tempo inteiro levar isso para grandes empresas e tentar trocar esse impacto pelo recurso, né? Mostrar para elas a importância da gente desenvolver projetos de responsabilidade social em parceria com essas organizações, para que elas o tempo inteiro também se desenvolvam, né? Então, seja através da inclusão, seja através do voluntariado, o importante é a gente realmente construir com essas organizações projetos de alto impacto social que reflitam diretamente na qualidade de vida, de ensino ou desenvolvimento dos seus atendidos. Essas ONGs, elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro? Espalhadas pelo Brasil inteiro. Hoje a gente tem 165 organizações em diversos estados. É claro que a maior concentração de organizações da nossa rede acaba sendo São Paulo, no Sudeste e o Sul, porque é onde nós temos escritório. Hoje temos escritório em Curitiba e em São Paulo. Mas nós temos rede no Nordeste, temos rede em Cuiabá, temos rede no Espírito Santo. Então, temos organizações espalhadas aí por diversos cantos do Brasil. Te vem à cabeça agora algum case desse relacionamento com as ONGs? A gente fez um projeto em alguns meses atrás, em parceria com uma organização aqui de Curitiba, do qual a gente queria estimular essa organização a olhar para os seus atendidos com a visão de que eles podem entrar no mercado de trabalho, né? Então, junto com uma grande empresa, a gente recebeu alguns voluntários, que inclusive eram de diversos países, né? E esses voluntários, eles passaram 2 semanas dentro dessa organização trabalhando pontos de como eles podem melhorar a questão da inclusão, a questão do business ali da empresa, da organização, desculpa, a questão ali do desenvolvimento da gestão mesmo dessa organização. E aí foi criado com os voluntários um clube de inclusão desses atendidos, né? E é legal ver que a gente mensurou esse resultado alguns meses atrás, e mais de 18 alunos já foram atendidos nesses últimos 1 ano e meio, aproximadamente, depois da criação desse clube de inclusão, né? Então, só essa mudança de mindset da organização através do voluntariado foi responsável por diversas inclusões dessas pessoas que tinham potencial, mas muitas vezes não estava sendo explorado pela organização. Então, esse é um case de bastante sucesso, assim. Também a gente realiza diversos programas de voluntariado, do qual a organização participa ativamente no processo para que ela aprenda a desenvolver programas de voluntariado por conta própria, né? Então, assim, muitas organizações ainda têm dependências do governo, de fundos municipais, e a gente sempre estimula essas organizações
a buscarem novas frentes de captação, novas frentes de parceria. Então, o tempo inteiro a gente está estimulando que essas organizações elas consigam acessar outros fundos e tenham uma vida financeira mais saudável ou possibilidades de realizar os seus projetos de uma maneira mais assertiva. Ainda falando sobre as ONGs, hoje muito se fala sobre as ONGs se tornarem um negócio social, né? Uhum. Como que vocês veem esse cenário? Como que vocês veem essa realidade na prática relacionada ao dia a dia da CID? Na nossa concepção, a gestão ela é extremamente importante para que o impacto aconteça, né? Então, hoje nós somos uma organização que o tempo inteiro busca esse impacto social, mas isso está atrelado a uma estrutura organizacional, na minha opinião, muito sólida. Então, a CID ela vem há 9 anos cada vez mais se estruturando em relação à sua gestão. Então, é essencial realizar planejamentos estratégicos, é essencial olhar para o teu clima organizacional, olhar para a tua liderança, olhar para as áreas, para processos. Então, assim, é essencial essa questão da gestão. A questão de ser um negócio social ou não é um pouco complexo, porque muitas organizações, de fato, não têm esse perfil de negócio social. São organizações que, muitas vezes, têm um perfil mais de assessorar esses atendidos no seu desenvolvimento e muitas vezes é um câmbio muito difícil de uma organização que nunca teve esse perfil de uma hora para outra ser um negócio social, assim. Mas independente da modalidade de negócio social ou de organização de atendimento, a gestão é um ponto muito importante nesse processo, assim, né? Então, a gente tem visto isso aí ao longo dos anos, o quanto foi importante para que a CID chegasse onde ela está hoje, gerando muito impacto social, por trás toda essa estruturação de gestão que a gente tem feito. Assim. Então, o quanto é importante, se a instituição quiser crescer, gerar mais impacto, atender mais pessoas, desenvolver projetos cada vez mais robustos, isso tem que estar diretamente ligado a uma gestão sólida e a uma gestão estruturada, né? Ainda falando sobre esse assunto, eu queria te perguntar um negócio sobre a maturidade desse cenário. Você sente que dos últimos anos isso tem aumentado ou a gente ainda tem que caminhar muito nesse cenário? Eu tenho mergulhado cada vez mais no aspecto de negócios sociais. Eu acho que o negócio social ou os negócios com fins de impacto são uma crescente. Assim, eu acho que hoje, da maneira que a nossa organização que o nosso mundo está organizado, daqui para frente é essencial que os negócios nasçam já com essa visão de impacto social. Assim, é muito importante a gente entender que dentro do nosso dia a dia a gente tem que aplicar metodologias como impacto coletivo, valor compartilhado. É importante obter lucro, sim, mas é importante isso estar vinculado a uma geração de impacto para a sociedade. Então, eu particularmente tenho visto uma crescente em relação a essa visão de impacto. A gente tem conversado com muitas empresas ao longo desses anos e é muito interessante ver que algumas delas olhavam para isso de uma maneira talvez não profunda e hoje estão se especializando, então estão nos procurando e nos incentivando e nos provocando para construir projetos cada vez mais impactantes. Então, eu realmente estou bastante otimista com o futuro em relação a essa questão do impacto. Assim, eu acho que claro que tem muitos desafios, a cultura, conforme a gente falou, ainda é um ponto muito chave, mas eu vejo as empresas, eu vejo as instituições, eu vejo muitos movimentos aí para que futuramente a gente cada vez mais consiga gerar mais impacto para todo mundo. Matheus, você falou aqui muito de futuro, então a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo e a pergunta que talvez seja a pergunta mais complicada, que é quais são os desafios para 2020, 2021? Como que você vê o futuro desse cenário? Em relação à CID, em relação à rede, em relação ao mercado como um todo no Brasil? Bom, em relação à CID, a gente tem cada vez mais aprofundado o tema de expansão. Então, a CID ela quer continuar gerando muito impacto no Brasil, mas também levar essa nossa metodologia para outros lugares do mundo. A gente tem uma intenção muito grande de conseguir levar essa visão de sociedade inclusiva para outros lugares. Para 2020, a gente quer cada vez mais desenvolver projetos que gerem muito impacto social para todos os atores envolvidos. Então, nós temos conversado com empresas sobre se provocado mesmo de como que a gente pode cada vez mais realizar projetos
mais impactantes nesse ecossistema, né? Então, para 2020, a gente vai manter muito forte esse foco em geração de impacto social, em geração de desenvolvimento para a pessoa com deficiência, empoderamento da família, inclusão no mercado de trabalho. A gente prevê um bom ano, a gente está com uma estrutura muito sólida, as pessoas que trabalham na CID têm um alinhamento muito profundo com a causa, então o nosso time ele é muito bom. E em relação ao cenário como um todo, a gente quer continuar trabalhando de maneira colaborativa, assim, então cada vez mais trazendo organizações para a nossa rede, proporcionando esse desenvolvimento no terceiro setor, cada vez mais evoluindo e entender, saber falar a língua de grandes corporações, de grandes empresas, mas ao mesmo tempo entender a importância de conversar com uma organização e falar sobre impacto, sobre o desenvolvimento de seus atendidos. Então, assim, os desafios para 2020 é continuar com essa visão de geração de impacto social cada vez mais estruturada, com metas cada vez mais ousadas, então buscando cada vez mais envolver atores, stakeholders, empresas, trazer as famílias para junto de nós, para que elas consigam acessar informações e continuar fazendo o nosso trabalho e tornando essa sociedade mais inclusiva, que é o que a gente sempre quis e sempre vai buscar isso. Legal, Matheus. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Queria deixar aqui um espaço para você deixar então uma última mensagem para o nosso ouvinte. Então a bola está com você. Bom, mais uma vez agradecer, Vitor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que nós temos o poder de cada vez mais usar todo o nosso know-how para o impacto. Então, independente do setor que a gente atue, é muito importante a gente ter essa visão de colaboração. O que a gente está fazendo hoje para transformar vidas, né? Eu acho que trabalhar na CID é isso, assim, o dia todo, o tempo inteiro pensar em como que a gente pode transformar vidas, assim. Então, eu deixo também um agradecimento para pessoas que incansavelmente trabalham todos os dias aqui na CID para construir essa sociedade inclusiva em todos os lugares do Brasil. Então, em Cuiabá, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo, tem muita gente trabalhando forte para isso. E basicamente é isso, assim, para que a gente continue pensando no impacto cada vez mais e investindo cada vez melhor para que a gente realmente transforme todo o nosso entorno. Matheus, a gente que agradece sua participação, acho que é super legal conhecer e entender um pouco mais de projetos como a CID Brasil. E ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!